Boa noite, galera. Vamos chegando. Vamos à live do dia. Live do Salmo 22, extraindo sabedoria do livro dos Salmos. Já são 10 horas, provavelmente você já está em casa, provavelmente já chegou aí dos afazeres externos. Vamos para cima, vamos conversar. Bem-vindo, Rodrigues, fica comigo. Você foi o primeiro de muitos. Vamos começar mais uma live hoje sobre sabedoria. Sabedoria para trabalhar, empreender, desenvolver projetos, sonhos. Sabedoria para desenvolver uma mentalidade saudável. Sabedoria para ter uma espiritualidade saudável. É possível, é viável. Você tem tudo para isso. Vamos esperar aí chegar mais uma galerinha. Vamos chamar um pessoal no avião aqui, ó. Chamar no avião. Quem quiser entrar com a gente aqui ao vivo, participar. Vou mandar os aviãozinhos aqui para os convidados. Deixa eu ver. Quem quiser entrar, participar, vai ser muito legal, vai ser muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre angústia e louvor, epígrafe do Salmo 22. Mas não vai ser pregação, como eu sempre digo. Não é mensagem, não é pregação. É sabedoria, discussão de inteligência, discussão de ideias. É apresentar uma chave para a sua vida, que essa chave abra portas ainda esse ano, 2021. Que essa chave abra novas visões para você, novas expectativas, novas perspectivas. Que essa visão... Keila, quanto tempo, missionária, pastora? Bem-vinda! Fica aí, ó. Quem sabe eu te chamo ao vivo para discutir o tema de hoje. Vamos falar hoje sobre o Salmo 22... E como temos feito desde o dia 1º de novembro, todos os dias às 10 horas da noite, falando sobre a sabedoria que está contida no livro dos Salmos. Sabedoria para empreender, para desenvolver projetos, para trabalhar. Sabedoria para ter uma mentalidade saudável, um mindset mais organizado, mais viável de ter soluções incríveis. E também uma espiritualidade saudável, porque o que tem de espiritualidade louca, doentia por aí, não está no gibi, como diriam os mais antigos. Mas vamos começar, 10h05, vou pedir um favor a vocês que estão aí comigo, clica aqui no aviãozinho, ó, na parte de baixo, clica no aviãozinho, chama aí pelo menos mais 10 pessoas, porque hoje vai ser incrível, tem polêmica também, vai ter polêmica no meio hoje, hein? Coisa séria, coisa pesada. Mas vai ser elucidante, vai ser esclarecedor, tá? Então, eu vou chamar mais algumas pessoas aqui, vou mandar alguns aviãozinhos também. Espero que você também mande aí alguns aviãozinhos para chamar a galera, dar uma força pro algoritmo do Instagram, do Facebook. E quem sabe a gente consegue ter um público bem legal. Apesar de que depois que a live fica gravada, muita gente vê, me dá feedback, manda mensagem, tira dúvida. Porque todos os dias eu estou fazendo isso. Eu estou entregando uma chave de sabedoria. Uma chave para você ter novidades aí na sua vida ainda em 2021 e entrar em 2022 também com um pensamento mais organizado, renovado. E quem sabe até mesmo essa chave pode ser o milagre que você precisava. Pode ser a visão, pode ser a resposta que você precisava. Beleza? Mais uns minutinhos, esperar o algoritmo trabalhar um pouco, que ele é meio preguiçoso. Enquanto isso, vamos mandando aviãozinho. Vamos mandando aviãozinho para ficar legal, para ficar bonito. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos começar. Salmo 22, mais um salmo de Davi. Nesse salmo, Davi fala o seguinte, ele começa assim, ó.
meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não me respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no seu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles pediram ajuda e escaparam do perigo, confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem, confiou em Deus o Senhor? Então por que Ele não te salva? Se Ele gosta de você, por que Ele não te ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, fui entregue aos Teus cuidados desde que nasci. Tu tens sido meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim. Como fortes touros da terra de Bazã, como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é uma cera derretida. A minha garganta está seca como pó e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como um cão morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer, salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito na reunião do povo e te louvarei, dizendo: louvem a Deus o Senhor, todos os que temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore ao Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito, na presença de todos os que te temem. Oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de ti, ó Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais. Todos os que um dia vão morrer, as pessoas dos tempos futuros o servirão, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Esse é o Salmo 22. Hoje é dia 22, Salmo 22. Vamos agora ver o que há de sabedoria aqui para a minha vida, para a sua vida. Sabedoria para as áreas principais da sua vida. A sua vida para a sociedade, que é o que você produz, que é o que você faz, que é o que você entrega, o seu trabalho, sua profissão, sua atividade, seu comércio, sua habilidade, a sua arte, aquilo que você faz para a sociedade. Segundo, o que você faz para si mesmo, sua mentalidade, como você conduz a sua vida, como você trata dos seus momentos, como você cuida das suas dores, como você percebe a você mesmo, né? Muito filosófico isso, mas é verdade. Como você se percebe, como você se enxerga. E por último, como você se relaciona com Deus. Ou seja, sabedoria para essas três áreas, chave para essas três áreas. Começando pelo conceito do Salmo, pela verdade intrínseca nesse Salmo, pelo que está nas entrelinhas, pelo que está explícito, porém não escrito,
pelo que está entendido nesse salmo. Nesse salmo nós vemos Davi falando de muitas dores, Davi falando de muitas angústias. Lembrando que Salmo não é somente um livro religioso, Salmo é um livro de sabedoria. Então, se você quer ter sabedoria, ouça o que a gente está conversando hoje, o que a gente está falando hoje aqui. Sabedoria de Salmo 22. Davi ele está angustiado, Davi ele está no Salmo 22 expondo, expurgando, fazendo uma catarse, botando para fora os seus medos, botando para fora o seu desespero, botando para fora clamores a Deus. E ele chega ao ponto de dizer que Deus abandonou ele. Por quê? Meu Deus, por que me abandonaste? É o primeiro texto, o primeiro versículo. Por que ficas tão longe? Por que não escuta quando eu grito? Já passou por isso? Já sentiu esse desespero de gritar e ninguém ouvir? De achar que realmente Deus te abandonou? Davi passou por isso, não é só você. Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não responde. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar, não consigo dormir. Não consigo dormir, fico com insônia. Davi, ele está mal, está numa bad, está num bode. Davi está ruim mesmo, está quebrado, está quebrado. Tanto que a epígrafe do Salmo, o título do Salmo, é Angústia e Louvor. Porque Davi, ele ao mesmo tempo que ele demonstra sua dor, ele extrai dessa dor um reconhecimento de quem é Deus. Ele extrai dessa dor, desse momento de catarse, desse momento de angústia, ele declara como ele enxerga Deus. E aqui a gente percebe um contraste entre Davi enxergar a sua situação atual e comparar, contrastar isso com quem é Deus. Tanto que o primeiro demonstrativo de adoração, a primeira frase de louvor, ele diz: tu, porém, és santo. Santo significa separado. Santo significa a parte. Santo significa não conforme, tá? E quando Davi abre a parte, ou o momento de texto, onde ele começa a reconhecer a Deus, a dizer quem é Deus, a louvar a Deus, ele começa dizendo: o Senhor é santo, o Senhor está à parte disso tudo. Essa sujeira toda que eu estou vivendo, essa angústia toda, gente me perseguindo. E é interessante que quando as pessoas estão com esse tipo de dor, né, depressão, angústia, ansiedade, medos, fobias, quando o ser humano está assim, ele superlativa tudo. Eu sou o pior de todos. Eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. Não é isso que a gente ouve? Davi, ele faz a mesma coisa. Ele diz que os inimigos são como touros que estão em volta dele, são como leões que estão em volta dele, e ele é como um verme. Ou seja, ele superlativou tudo. Superlativou a percepção dele das batalhas, das lutas de quem estava perseguindo, das ameaças, e superlativou o sentimento de pequenez dele, de impotência dele, de falta de importância, de inferioridade. Superlativou a ponto de chamar de verme, a ponto de se chamar de verme. E então ele contrasta essa lente de aumento, ele contrasta essa superlativação com um Deus que é santo. Falando: Deus, eu estou desesperado, o Senhor me ajuda, não me ouve, mas eu sei que o Senhor é santo, eu sei que o Senhor é a parte, o Senhor está a parte dessa sujeira toda, o Senhor é limpo, o Senhor, além de santo, está sentado no trono, além de santo, está longe, além de separado, ainda está distante dessa situação aqui, né? Tu és santo e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Aonde conseguimos daqui extrair sabedoria para a nossa vida?
eu peço que você raciocine comigo, eu peço que você acompanhe também a minha linha de raciocínio para ver se isso não está claro no texto. No texto a gente percebe, como eu disse, um contraste, angústia e louvor, que são coisas que não são diametralmente opostas, elas são totalmente diferentes, tá? Porque o contrário de angústia, o oposto de angústia, seria uma plena felicidade, seria paz, seria tranquilidade. O oposto de louvor seria o demérito, seria o xingamento. Então, angústia e louvor não são somente contrastantes, mas eles nem são alinhados opostamente. Eles não são diametralmente opostos. É como se a gente quisesse falar de tomate e metaverso. São coisas diferentes. Como se a gente quisesse falar aquele ditado antigo, alho e bugalho. São coisas diferentes. Alfinete e foguete são coisas diferentes. Davi, ele percebe o contraste do estado dele, ele percebe o contraste da situação dele, mas ele, de alguma forma, reconhece e encontra em Deus as características de alguém que pode ser louvado. No caso de Deus, inclusive, não somente pode, deve, mas merece ser louvado. Mas qual é a chave que eu percebo aqui? Nós estamos num mundo parecido com essa narrativa. Nós vivemos num mundo de contrastes. Contrastes sociais, contrastes de ideias, né? As polarizações, as ideologias, contraste de ideia o tempo todo. Contrastes de gerações, né? Eu estava ouvindo essa semana um garoto de 17 anos, que começou a empreender com 15 e hoje ele fatura aos 17 1,5 milhão por mês de faturamento, né? Vendendo, trabalhando com marketing digital e etc. E ele falou que ele foi incentivado ele se sentiu motivado a fazer isso porque ele era jovem aprendiz, ganhava lá menos de um salário mínimo, mas não ia todo dia, ia meio expediente, achava até confortável isso. Mas o irmão dele não, o irmão dele mais velho saía cedo para ir trabalhar e voltava tarde do trabalho. Ele não conseguia aceitar aquilo como normal. Olha como é que é a geração de hoje, preste atenção. Ele não conseguia aceitar, cara, não é possível que tem que ser assim. Eu tenho que sair cedo, eu tenho que voltar tarde. É uma escravidão moderna, não tem diferença nenhuma. É uma escravidão moderna. Eu tenho que sair tal hora, eu tenho que chegar tal hora, fica lá até tal hora e sai tal hora. Aí, depois de 30 dias trabalhados, eu recebo, como diz a minha esposa, um alpiste. Recebe-se um alpistezinho e você fica feliz demais porque recebeu um alpiste. E tudo se repete até os seus 60 ou 65 anos de idade, ou se você for funcionário público, um pouco antes, se você for militar, um pouco antes, e você acha que teve uma vida maravilhosa. E ele falou, eu não sei, eu não estou conseguindo aceitar isso. Ok, todo mundo diz que é assim. Todo mundo diz que é assim, meu pai diz que é assim, minha mãe até briga comigo, sei, que diz que tem que ser diferente. Todo mundo diz, mas eu não sei. Eu acho que não é. Aí ele começou a pesquisar. Aquele ímpeto da juventude. Pesquisar internet, pesquisar, bate-papo, conversa, pergunta, e fuça aqui, fuça ali, mexe lá, mexe aqui. E ele descobre que tem como você, tem milhares de opções de você trabalhar não somente remotamente, mas trabalhar quantas horas quiser, quantos dias quiser, da onde quiser, como quiser. E isso é um caminho sem volta, é a nova revolução digital, nova revolução industrial, né? Dizia-se que seria a quarta revolução industrial, a robotização tal, balela. A quarta revolução industrial vai se desenvolver através de internet e conexões. E essa garotada de hoje, como a minha filha,
e outra garotada aí de 12 a 16 anos, 18 anos, que estão com a cabeça totalmente contrastante com as cabeças anteriores. Então é um contraste o que vai acontecer, o que está acontecendo com a mentalidade das pessoas. A gente sempre olha o lado positivo, o lado negativo, né? Ai meu Deus, tanta ideologia maluca, tanta ideia maluca, tanta coisa maluca. Beleza, é verdade, concordo com você em gênero, número e grau. Agora, que existe algo incrível que está acontecendo, disruptivo, maravilhoso, em termos de renovação, de mudança, de ideias, isso é empolgante. Mas o fato é que é um contraste. Então existe um contraste aqui na angústia de Davi e no louvor de Davi. E existe um contraste hoje em tudo que a gente vê, como eu disse, na política, nas ideias, nos conceitos pré-estabelecidos, conceitos de trabalho, conceito de renda, conceito de investimento. Está tudo mudado e vai mudar absurdamente nos próximos anos. O que seria para 10 anos já está dizendo que vai acontecer em 3 anos. Grandes mudanças que vão impactar a vida de todo mundo. Você fala, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque possivelmente o seu emprego vai ser extinto nos próximos 3 anos. Tá? Se você não entender o que eu estou falando, não pesquisar e ficar na zona de conforto, provavelmente daqui a 3 anos você vai estar bem preocupado com o futuro. Tá? Então assim, esse contraste todo eu percebo nesse salmo. Só que o contraste é um fato, a questão é o que eu faço com ele. Você que fica no Instagram, você está aqui no Instagram vendo live, entra na minha live, sai da minha live, vai para outra, volta para cá, vai para lá, vira, mexe, pula e tal. Você que está aí pulando de Instagram em Instagram, você percebe os contrastes, você percebe as comparações, né? Principalmente da sua vida com a vida de quem demonstra ou aparenta ter uma vida perfeita no Instagram. Isso é um contraste, isso é uma comparação. O que me interessa aqui nessa questão, no Salmo 22, hoje eu estou um pouco mais prolixo, tá, gente? Estou um pouco mais filosófico, estou mais pensador hoje, mas me acompanha aí, me aguenta, que eu acho que vai valer a pena, acho que vai ser legal. O que eu faço com o contraste que eu estou vendo? Davi, ele fez algo com o contraste que ele percebeu. Davi falando, eu estou na M, estou sujo, estou ferrado, estou cercado de inimigos, estou abandonado, não tem para onde sair. E quando eu olho para Deus, vejo um Deus santo, maravilhoso, que recebe louvores, que não está dando bola para mim, mas eu respeito, o Senhor sabe o que está fazendo, eu acho que o Senhor ainda vai me salvar, mas é digno de louvor de qualquer forma. Preste atenção. A primeira pergunta, a questão aqui é, não interessa o contraste que a gente vive, não interessa o contraste que você está vivendo, não interessa o contraste de você ter um parente que está muito bem de vida e você está ferrado. Não interessa o contraste de você ver que seu pai foi um grande homem e você não consegue pagar as contas. Não interessa o contraste de você ser um cara que venceu na vida e teu filho com 40 anos não sai de casa. Não interessa esses contrastes. A questão é o que você faz com o contraste. A questão é como você se posiciona diante disso. Porque a maioria das pessoas, quando percebe o contraste na vida, se vitimiza. Começa a procurar culpados. Eu sou assim por causa do governo. Se fosse o outro presidente, eu estava melhor. Se fosse o próximo, quando vier o próximo, vai melhorar mais ainda. Desculpa, caiu aqui. Parênteses, não vai não, tá? Vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar nada. Mas se fosse o outro, iria ficar melhor. As pessoas se vitimizam diante do contraste, diante da comparação, se angustiam, se deprimem, principalmente jovens que vivem mais tempo com o olho na tela do que em outras belezas da vida e outras fontes de informação, outros locais de debate e conteúdo. Os jovens, é provado isso, a geração que a gente está é o maior índice de depressão, de doenças da mente,
de fobias, etc. E a fonte que eles dizem é exatamente isso, é o excesso de informação que gera comparação. A maioria da população não é abastada, a maioria da população brasileira, principalmente, vive numa linha média baixa em termos de receita, de renda, de perfil socioeconômico, de classe. Então é muito simples, é muito fácil você ter uma massa de 80% que é média baixa, pobre, classe CD, e essa maioria, esse volume numérico de pessoas, está sempre olhando um outro grupo de pessoas menor, pequeno, que mostra e valoriza e dá brilho ao pouco que tem de riqueza, mas mostra como se fosse muito, tá? Porque também é provado que a maioria absoluta dos que mostram a sua ostentação na internet é mentira, é fake, enfim. E aí isso gera um efeito nocivo dos outros 80%, 90% dos brasileiros que são pobres. Mas a questão, repito, é contraste, o que você faz com ele? O que Davi fez com o contraste que ele percebeu na mente dele? O que se faz com o contraste que você percebe no seu dia a dia? O que você faz com o contraste de ser um ser finito, limitado e com recursos limitados? Independente de você ser um trilionário, seus recursos são limitados. Se você for um trilionário, você tem as mesmas 24 horas que todo mundo, você tem o mesmo corpo físico com suas limitações que todo mundo, você não pode saltar igual ao Hulk ou voar como Superman. A única diferença é que você tem dinheiro. E muitos, inclusive, que eu já conheci, muita gente muito rica, que é um pobre de alma, de espírito, de mente, de educação, de cultura, de tudo. A diferença é que tem dinheiro na conta. Enfim, o que se faz com esse contraste? O que você faz com os contrastes que você percebe na sua vida? O que você faz com os contrastes que você percebe entre você, esse ser finito, e esse Deus grandioso que é tão pregado, tão falado? O que você faz com os contrastes de saber que você é um empreendedor, que tem um produto, tem um serviço, tem 200 milhões de pessoas no país e você não consegue vender o seu produto, o seu serviço? Está sempre, como eu digo, está sempre caçando borboleta com redinha, tentando caçar cliente. Aquele desespero danado de caçar cliente. Tem como resolver isso, mas não é o assunto de hoje. O que você faz com o contraste de você tentar vender serviço, vender produto num universo de 200 milhões de pessoas no Brasil e você não consegue captar 100 para comprar o seu serviço, que já mudaria a sua vida? O que você faz com o contraste de ouvir e desacreditar, obviamente, para quem não é desse meio, então nem tem noção de que isso possa ser verdade, moleques de 15, 16, 17, 18, ganhando 50 mil por mês, 100 mil, 1 milhão por mês, 500 mil por mês. E isso está cada vez mais comum. E você está aí com 40, 50 anos e não consegue ganhar 5 mil por mês ou 10 mil por mês. Como é que você faz com esses contrastes? Como é que você se posiciona diante desses contrastes? Como é que você se posiciona diante dessas comparações? Aí é que está a chave do Salmo 22. A chave do Salmo 22 não é o contraste em si. A chave do Salmo 22 não é um milagre à espera. Não é um milagre que está na porta para transformar a mudança. A chave do Salmo 22 se chama clareza. Clareza. Se você analisar a estrutura do texto do Salmo 22, você vai ver que você, infelizmente, como eu, a gente aprendeu a ler na escola e o método que a escola usa, a escola tradicional usa, é um método muito emburrecedor, né? Você aprende a ler, mas aí forma-se muitos analfabetos funcionais. Ele lê, mas não compreende o texto.
Ele lê, mas não interpreta o texto. Ele lê, mas não vê o que está na entrelinha. Ele lê, mas ele não vê o que está no conceito geral do texto. Não vê a intenção do texto ou a motivação do texto. Ele só sabe juntar letra e palavra. Mas entender o que está sendo falado é raro, é muito difícil. Mas aqui no texto a gente percebe uma palavra, esta palavra que eu já disse, clareza, na construção do texto, na evolução da narrativa. Percebe-se clareza por quê? Não obstante a percepção da grandeza de Deus, da santidade de Deus, do trono de Deus, em relação ao momento terrível em que Davi se encontra, ao momento em que ele se percebe, ele se enxerga num momento terrível. Não obstante isso, Davi tem clareza de quem ele é e de quem Deus é, da onde ele está e da onde Deus está. E o que falta muito nas pessoas é clareza de quem é, da onde quer, para onde quer ir, da onde quer chegar, aonde quer chegar. Falta clareza para você definir o seu estado atual e o seu estado futuro. Falta clareza para você comparar a sua alma com Deus. Falta clareza para você discernir o tempo e o espaço em que você vive. Falta clareza para você discernir para onde o mundo está caminhando. Falta clareza para você extrair o que é bom desse momento e o que é ruim desse momento. Discernir o que é bom e é ruim desse momento. Falta clareza para você criar seus filhos como devem ser criados e não apenas fazer uma repetição de padrão do que você aprendeu do seu pai e da sua mãe. Falta clareza para você acordar e fazer o que tem que ser feito, ao invés de acordar ou reclamando do que você tem que fazer ou sonhando com o que você gostaria de fazer. Ou seja, você nem está, né, sua mentalidade, seu estado mental não está nem no presente, nem na construção do futuro. Está apenas lamentando o que está fazendo e o que gostaria de fazer. Só uma lamentação, uma lamúria cotidiana. Clareza é a palavra do Salmo 22. Quem sou eu? Como eu estou? Onde eu estou? Quem é Deus? Onde Ele está? Como Ele está? Você que é empreendedor, você que é profissional, você que quer desenvolver um projeto, você que quer entregar algo para a sociedade, se você não tiver clareza, nem começa, fica em casa, tá? Arruma um emprego ou fica no seu emprego, fica aí, é mais fácil. Se você não tiver clareza do que está acontecendo no mundo, se você não tiver clareza da sua função no mundo. Ontem eu tive uma conversa com a minha filha, fomos ao cinema, minha filha tem 12 anos de idade, não é porque é minha filha, mas é absurdamente inteligente. Estava conversando com ela sobre NFTs, investimentos. Você não sabe o que é isso, provavelmente. Mas eu estava conversando com ela sobre NFTs, sobre ações, sobre criptomoedas. E conversando também sobre o futuro dela. E eu estava apresentando para ela uma possibilidade dela aos 15 anos, ela tem 12, aos 15 anos já está rica, já está milionária, já está bem de vida. No máximo com 20 anos de idade. Se der tudo errado com 20 anos. 22, né, para completar 10 anos aí, de 12 a 22 anos. Porque eu comecei aos 12 anos a trabalhar, ela não está trabalhando, mas eu comecei com 12 anos a trabalhar e com 24 eu comprei meu primeiro apartamento. Então eu falei que ela tinha que ser no mínimo melhor do que isso. Contudo, entretanto, todavia, eu falei para ela, o que você quer ser? O que você já decidiu? Porque tem que começar logo, vamos começar a ver isso. Ela, pai, tem muitas opções, eu queria ser astrônoma, fez curso disso e tal, mas ainda não está certa sobre isso. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, você é muito inteligente, isso é óbvio, e isso não significa nada.
Porque inteligente tem um monte aí no planeta, um monte de gente inteligente que não é nada, que não faz nada, que não tem nada, que não criou nada, não produziu nada. Um monte de gente inteligente aí confusa, perdida, um monte de gente inteligente servindo a gente burra, trabalhando pra gente burra, inclusive. Tem um monte de gente inteligente que está aí e que não fez nada com isso. Então, ser inteligente é muito bonito, legal, mas é só vaidade, se você não fizer nada com ela. E foi essa linha de raciocínio que eu dei para ela. Eu falei, você é muito inteligente, mas você tem que descobrir o que fazer com essa inteligência. Você tem um propósito nesta terra, você tem uma missão nessa terra, você tem algo que só você pode fazer. Deus criou você perfeita, Deus criou você com essa inteligência, com essa capacidade. E você tem que ou descobrir, ou caminhar e descobrir no caminho qual é a sua chamada, qual é o seu propósito, para aí sim a sua inteligência servir para algo maior, servir para algo que deixe uma história, um legado, uma marca na sua geração, nessa terra. Isso se chama clareza, querido. Se chama clareza. É inteligente? É. E o que vai fazer com isso? Temos que apontar essa inteligência para algum lugar. Temos que apontar essa inteligência para algo produtivo, para algo interessante. Vamos motivar essa inteligência, vamos estimular essa inteligência para que faça algo claro. Da mesma forma, uma pessoa que se acha com QI baixo, se acha não tão inteligente, ela só não é inteligente aos olhos da sociedade, que mede a inteligência por um sistema imbecil de copia e cola. Que você decora um texto e reproduz esse texto numa prova. E aí ela é considerada inteligente. Mas não existe só um tipo de inteligência, de aptidão, de habilidade. Tem pessoas que têm uma inteligência artística, linguística, sensorial. Tem gente que tem uma inteligência digital, uma inteligência não linear. A internet é um local onde os fluxos de informações são não lineares. Por isso que se consegue crescer absurdamente online, em termos de financeiros, etc. Não é fácil, não é simples, não é rápido, mas é possível. Então a palavra-chave de hoje é clareza. E o que eu quero te estimular a refletir é: você tem clareza sobre a sua vida, clareza do que está acontecendo, clareza de onde você quer chegar, clareza de como ligar esses dois pontos? Você tem clareza de quem você é, de quem você pode ser? Procura clarificar o seu pensamento, clarificar suas ideias. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Eu estou entendendo, estou achando interessante, mas como eu faço isso? Aí eu entro na parte de mindset, de mentalidade. Falei com empreendedores, agora eu quero falar sobre quem quer desenvolver mentalidade. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu já repeti, vou repetir o que eu já falei em outra live outro dia. Primeiro é você parar de entulhar a sua mente com porcaria. O primeiro modo de ter clareza, clarificar sua mente, é você eliminar o que entra. É você discernir o que entra. É você parar de jogar lixo na cabeça. E quais são as fontes de lixo? Quais são as fontes de informação? Tudo que você vê, tudo que você ouve, os locais que você transita, as pessoas com as quais você anda, tudo isso são fontes. Então, se você anda com pessoas que só falam besteira, que não discutem ideias, projetos, sonhos, planos, vida, mas só fala dos outros, bem ou mal, mas só fala de pessoas, já é um grupo que você deve estar fora, deve sair. O que você vê na televisão, isso é comum, né? É óbvio. O que você vê na internet, na televisão, no celular, você tem que criticar isso, tem que escolher se isso é bom ou é ruim para você. E os locais que você anda também. Tem locais que o input daquele lugar, as informações que chegam para você, que são jogadas em você, não prestam para nada. Então,
Primeiro lugar, para você ter uma mente com clareza, se enxergar com clareza, ver a vida com clareza, é você eliminar o que entra. Se o que entra é ruim, você elimina. Para você ter clareza, você tem que eliminar suas fontes ruins. Para você pensar com clareza, você tem que eliminar fontes de informações ruins. Pessoas, comunicações e lugares. Essas três coisas. Lugares, inclusive, pode ser sua igreja, lugares pode ser sua faculdade, pode ser o seu emprego. Aonde tiver fonte ruim, você elimina. Lugares, pessoas e informações de forma geral. E para continuar tendo clareza e para finalizar o processo de clareza da sua mente, você tem que escolher agora o que entra. Escolher bons inputs, boas fontes de informação. Você acha que eu vou falar só de livro? Não, não é só livro. Tem livro que é uma porcaria também. A maioria dos livros de autoajuda, inclusive, são uma porcaria. A maioria dos livros de autoajuda é melhor não ler, porque não ajuda nem o autor, muito menos você. Então, tem que ter muito cuidado com leitura assim, muito cuidado com literatura. Mas, de qualquer forma, você tem que peneirar com quem você anda, aonde você transita e o que você consome de mídia, de informação, de site, de TV e etc. Isso vai ajudar você a ter mais clareza sobre a sua vida. E para finalizar, para quem quer ter uma espiritualidade saudável, precisa fazer o que Davi fez. Ter clareza de quem é, ter clareza de quem Deus é. Deus não é igual a você. Deus não tem as suas necessidades. Deus não está no seu patamar, no seu nível. Deus, ele é Deus, Deus ele é grande, soberano, está no controle. E não existe ideologia, não existe partido político, não existe pensamento humano, não existe filosofia, não existe conceito que mude quem Deus é. Tudo isso não atinge ele, tudo isso não modifica ele. Então, o primeiro ponto de clareza para se ter uma espiritualidade saudável é saber que Deus é Deus, independente do que você ache, independente da liturgia que você inventou, independente do ritual que você aprendeu, independente do que você cresceu achando que sabe sobre Deus, independente de você ter ouvido que Deus é um Deus que está com um chicote na mão, afoito, entusiasmado em destruir o primeiro que pisar fora da linha. Independente de você achar isso, Deus não é isso. E não interessa o que você acha. Para você ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, para você conseguir chegar onde você quer, para você conseguir desenvolver a sua mente, para você não ficar com a mentezinha do tamanho de um feijão, para você não ficar com a mentezinha do tamanho de uma ervilha, para você não ter a sua mente formada conforme o pensamento desta época, seja direita, esquerda, seja progressista ou não progressista, seja... não interessa. Não interessa. O louco dessa sociedade, o louco deste tempo, é que o óbvio e mais simples é o mais difícil de se fazer, que é você ser você mesmo. Hoje você é obrigado, ou acham que você é obrigado, a ser de um polo ou de outro. De uma linha teológica ou outra. De uma polaridade ou outra, de um partido ou outro, de um presidente ou outro, de uma mão ou outra, né? Mão direita ou mão esquerda. Você ser o que você é o mais difícil. E se você analisar você mesmo, pode ser que você descubra que você não é quem você acha que é. Pode ser que você descubra que você é o que todo mundo diz que você tem que ser. Pode ser que você descubra que você é o que estão dizendo que tem que ser. Pode ser que você seja o que a mídia e a Globo diz que você tem que ser. Então você tem que tomar cuidado, porque o mais difícil, óbvio e simples é você ser você. Você só vai conseguir isso se você tiver clareza. E para você ter clareza, você tem que se afastar do que é nocivo e trazer o que é benéfico. Entendeu isso?
Para você ter uma espiritualidade saudável, você tem que ter clareza de quem você é e de quem Deus é. Simples assim. Deus não se move pelas campanhas que você faz. Deus não se move pelas lágrimas que você derrama. Deus não se move pelo buraco financeiro que você se enfiou. A Bíblia diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele não vai mudar por sua causa. A Bíblia diz que, em Salmos inclusive, em outro Salmo, né? Hoje a gente falou do 22, mas tem outro Salmo que diz que Deus ele caminha de eternidade em eternidade. Ou seja, o objeto transitório é a eternidade. Deus é maior do que a eternidade. Você está tomando um pouco de dimensão disso? Não tem como você tomar, porque nem eu consigo e ninguém consegue. É algo, obviamente, imensurável. Só que este é Deus. Então, você que fala ou pensa, Deus age desta forma. Não, querido, você não tem noção de como Deus age. Não, Deus faz assim, assim, assado. Não, você não tem noção de como Deus faz. Não, porque Deus ele só faz assim, no monte, no fogo. Não faz não, querido, não faz não. Você não tem noção. Talvez você ficasse até escandalizado com coisas que Deus faz e você somente não alcança porque você aprendeu de um jeito e agora reproduz desse mesmo jeito. A palavra de hoje é clareza. A palavra de hoje é você saber quem você é e quem Deus é. No que tange empreendedorismo, é você ter clareza do seu serviço, do seu produto, do que você pode entregar para a sociedade, para os seus clientes, para o governo, se você servir a ele, se você atende a ele como fornecedor, como funcionário público. Você tem que ter clareza de quem você é e do que ele e do que a sociedade espera. Tem que ter clareza do que está acontecendo hoje no mundo, na internet. Você que não tem uma presença online, você que não tem seu negócio vinculado à internet de forma direta ou indireta, você já morreu e não sabe. Seu negócio vai falir daqui a algum tempo. Seu negócio vai acabar daqui a algum tempo. E é ponto isso não é passível de discussão. Você pode discordar, mas não faz diferença você discordar, vai falir do mesmo jeito. Se você não tiver o seu negócio vinculado ou dentro da internet. Ah, mas meu negócio é braçal, manual, tá? Você vai divulgar como? Você vai continuar no boca a boca, passando por escassez, semana sim, semana não, mês sim, mês não? Ah, mas o meu negócio é nível industrial. Ah, tá bom. Se todas as suas transações não estiverem online, você vai fazer o quê? Na mão, manual, notinha, na mão? É isso? É? Hein? Me irrita não, por favor. Ah, mas eu sou tradicional, eu não gosto, meu negócio não é online, eu não tenho traquejo para isso. Tá bom, você vai falir. Não é sobre achar charmoso. Charmoso, eu não sei nada de internet. Você acha engraçadinho, né? Acha bonito. Você está ferrado, você está frito. Então, um empreendedor que não entende o que está acontecendo, um empreendedor, um empresário, um industrial, um profissional que não entende o que está acontecendo, ele simplesmente está nivelado com uma locomotiva a vapor, que é bonitinho, simpático, fofo, legal de ver nos filmes, mas não serve para nada, não resolve o problema. Você que quer ter uma mentalidade saudável, quer ter clareza, tomar decisões firmes, convicções, mas só bota lixo na cabeça, só anda com pessoas que não prestam, só vê na TV, assim, ver TV já é um indício ruim, né? Ver TV, qualquer coisa já é um indício ruim. Mas, você vê o que não presta na TV, você está num lugar que você odeia, tem um chefe que você tem raiva dele, pessoas que não gostam de você, você não gosta delas, ou você finge que gosta, elas fingem que gostam de você. Você está num lugar que você lamenta toda segunda-feira de ir, né? Como o brasileiro acha bonito isso, né? Ai, segunda-feira, que pena. Como se isso fosse sentença para todo mundo. Todo mundo tem que viver assim, segunda-feira ser ruim. E comemora, quando chega sexta-feira, ou seja, você só tem vida
sábado e domingo. Todo o resto você morreu, você é enterrado. Você fica debaixo da terra, de segunda a sexta. Você some, porque não presta. Nós, quando tem festa da empresa, você faz homenagem, você gosta da festa da empresa, você acha bonito, né? O pessoal te dá uma caneta de brinde, de fim de ano, e sortear uma televisão para você. É lindo isso. Se você não tiver clareza do que você quer, de quem você é, você acha lindo ser militar, você acha lindo ser funcionário público, você acha lindo isso, né? Mas lamenta não ter uma vida diferente, lamenta não fazer o que gostaria de fazer, lamenta não ser o que gostaria de ser, lamenta não estar onde gostaria de estar, lamenta não ser aquela pessoa, aqueles que você segue na internet e você olha, acha incrível. Ai, meu Deus, olha que coisa, é tão inteligente essa pessoa aqui, olha, meu Deus, olha essa menina, olha, ela é incrível, olha a palavra de sabedoria dela. Olha, meu Deus, está falando uma grande obviedade ou uma grande besteira, mas você acha lindo, só porque ela tem a liberdade de fazer isso. Desculpa o sarcasmo, mas é um modo humorado de fazer você enxergar que o que mais você precisa na vida é clareza. Talvez você achasse que era um milagre, que era R$1 milhão. Se você não tiver clareza, se você tiver R$1 milhão, você perde. Se você não tiver clareza da sua vida, do seu propósito, do seu futuro, do que você quer, o que você quer fazer, você perde. Prova disso são todos os que ganharam na loteria. Todos os brasileiros ganharam. Brasileiros e não brasileiros também, tá? Isso não é mal do Brasil, não. Brasileiros e não brasileiros. Todos que ganham na loteria perdem rápido. Porque eles não têm clareza do que fazer com o dinheiro. Ganharam, de repente, ficaram felizes e pronto. No dia seguinte já começou a fazer besteira. Tá entendendo? O que você precisa é de clareza. Eu não sei, meu marido, minha esposa, é uma luta, é uma dificuldade. Não, o problema não é isso, é clareza. É você não saber se posicionar como você deve. É você não saber conduzir a casa como deve. Conduzir os filhos, a esposa, o marido como deve. Falta de clareza. Você precisa ter clareza. Uma das estratégias de qualquer inimigo, tanto em guerras, quanto em jogos, até mesmo no âmbito espiritual, uma das estratégias é a confusão, é a distração, é a dúvida. Lembra do que o diabo fez com Jesus no deserto? Se tu és o filho de Deus. Para Jesus parar e pensar assim, se é verdade, e se eu não for mesmo? E se eu não for mesmo filho de Deus? Tá entendendo? Se você tiver clareza, possivelmente você vai enxergar o que está acontecendo de fato na sua vida, vai conseguir perceber um caminho no meio dessa tormenta, no meio dessa situação, e vai conseguir vislumbrar o fim da história, o fim da jornada, o fim do caminho, o fim da tentativa, o fim da saga. E aí você consegue, não, já que eu vou chegar nesse lugar, e eu estou nesse, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Pronto, você está tendo clareza. É isso, queridos filhinhos e filhinhas, que eu queria falar com vocês hoje. Salmo 22. Um salmo que mostra o contraste da angústia de Davi e da santidade de Deus. Davi tinha clareza dessas duas coisas e com isso ele pôde estabelecer os próximos passos da sua história. Que você possa fazer o mesmo na sua vida empreendedora, na sua mentalidade, no seu mindset e principalmente na sua espiritualidade, para que não tenha uma conduta cristã esquizofrênica, louca, estranha, confusa. Tá bom, querido? Beijo no coração, amo vocês e até amanhã.